E aí, pessoal, estamos aqui com o forte enxadrística, estatístico, multitarefado Edimburgo Melão. Tudo bem, Melão? Tudo bem, graças a Deus. E você, Felipe? Tudo certinho. A ideia, o Melão é um cara que tem muitos interesses intelectuais. A gente vai tentar abordar hoje a parte que tem mais a ver com o xadrez, né? Um pouco dele como jogador. Depois ele tem umas experiências muito interessantes jogando às cegas, que eu acho que seria legal ele compartilhar. E por fim, as descobertas dele estatísticas sobre duelo, das inflações, de rating, que todo mundo ouve falar, mas ninguém entende direito como é que isso funciona, né? Mas vamos lá, começar pelo começo. Da onde foi esse seu primeiro contato com o jogo de xadrez? Eu aprendi a montar as peças com meu primo, na época eu tinha 9 anos, mas eu não tinha tabuleiro nem peças, né? Então aprendi, joguei umas 3 partidas com ele e depois nunca mais voltei a jogar até os 14 anos. E voltei a jogar aos 14, teve um torneio na escola onde eu estudava, que era o Alfredo Tencourt, na escola estadual. E aí, na primeira partida que eu joguei no torneio, já perdi, né? Fui desclassificado logo de primeira. E... Mas nem veio para estudar, para começar. Eu ganhei de presente um livro do Manual do Edelbecker, né? Estudei um pouquinho no livro e tal. Depois, quando teve o torneio da Frente da Delegacia de Ensino, pela mesma escola, eu participei, acabei sendo o que mais fez pontuação, né? Fiz 100% dos pontos, foram 19 partidas, eu ganhei 19. E no ano seguinte eu ganhei o torneio da escola e o delegado de ensino, que era o professor Paulo, ele me falou do Clube de Xadrez São Paulo, né? Aí eu fui pro clube, achei que ia ser fácil, vier com o pessoal da escola, eu cheguei lá, sofri muito, né? Apanhei do senhorzinho lá de 70 anos, perdi praticamente todas as partidas, e aí tinha uma biblioteca bem grande, eu tinha muito material de xadrez para estudar, e foi a partir daí que comecei a me interessar mais, né? O xadrez como uma atividade mais profunda para estudo, realmente, não só um jogo de tabuleiro, né? E li alguns livros na época, li o xadrez básico, conheci alguns jogadores, o Periquiano, o Angel Gutierrez, que ensinava no Paulistão, e eles recomendavam aqueles livros padrões, né? O Tática Moderna, Estratégia Moderna, Esse Cronograma Maestro, essas coisas. Não cheguei a ler inteiros, a maioria desses livros não cheguei a ler inteiros, e os xadrez básicos do Becker são inteiros, e o Sahovski Informator, né, que era uma fonte muito boa para pesquisa tanto de aberturas quanto de estratégias de meio jogo, temas de tática no final. E aí fui aprendendo mais ou menos assim, mas nunca tive professor, nunca tive treinador. Tive esporadicamente, assim, por exemplo, o Helder Câmara, que de vez em quando ele me ensinava, eu fui na casa dele algumas vezes, ele me dava uns presentes, me ensinava, mas eram aulas esporádicas, não tinha um roteiro, né, para ser seguido. E quando jogava com adversários mais fortes, né, com mestres também, geralmente ele me ensinava alguma coisa quando eu terminava, tinha análise post-mortem, então aprendi alguma coisa também. Mas nunca tive um professor regular, né, e nem treinador. E também não tinha muita disciplina para estudar, pegava meio aleatório, né? E também não tinha computadores fortes na época, os computadores tinham 2.100 de rating, então era bem difícil de conseguir. E mesmo assim eram bem mais caros do que os atuais, né? Também a gente consegue de graça várias engines muito fortes, né? Stockfish, não sei quais são as outras engines gratuitas fortes, sei que tem o Komodo, o Houdini, né? Mas são comerciais. E na época não existia nada disso, né? Então era bem mais complicado para estudar. Também não tinha livros em PGN, não tinha nada, nem o formato PGN não existia, né? Existia o CPF, que era o formato antigo da Chessbase, mas também não era muito fácil de se encontrar esse material. Até a internet não tinha, isso foi em 86, então não tinha nem internet. Já existia internet do CERN, né, desde os anos 70, mas era para uso militar e para pesquisa, não tinha, a internet não era popular, começou a se popularizar no final dos anos 90. Então, não era muito mais complicado para estudar nessa época. Eu vi que você entrevistou algumas pessoas, né, o Watanabe, o Phil Goodman, o pessoal que era na época, o pessoal mais antigo, que passaram por dificuldades semelhantes. O Mequinho mais dificuldade ainda, né? Ele foi dos anos 60, né? Então foi muito mais complicado. Você, Mas você viveu essa transição do totalmente analógico pro digital, né? E claramente a parte de computadores é algo que te interessa, assim, você gosta de usar ela. Como é que foi exatamente essa transição, assim? Você sentia no meio, mudança no pessoal jogando, na sua preparação? Que foi, quão relevante foi quando, sei lá, chegou o Fritz 3 ou alguma coisa assim? no começo eu sentia muita dificuldade para a imagem que você tem em 2D no tabuleiro não é a mesma que você tem um tabuleiro real em 3D, né? Uhum. Quando você olha, parece que é mais difícil de memorizar. Para mim era muito mais difícil. Quando eu pegava a enciclopédia, a ECO, né?
ia passando os lances, para mim era muito fácil. Eu passava, sei lá, centenas de partidas e memorizava com certa facilidade. Quando eu passava partidas no computador, para mim não era tão espontâneo e tão fácil a memorização. Inclusive porque não tinha sinestesia, né? De você pegar e mover a peça. Então, tinha memória visual, mas não sinestésica combinada. E isso dificultava um pouco. Então, para mim, sempre foi melhor estudar com livros. Eu lembro que na época o Vesco também ele comentava que ele preferia estudar com livros. Né? Ele demorou muito para começar a usar computadores. Eu acho que ele demorou mais que eu. Ele começou a usar uns 2 ou 3 anos depois do que eu tinha começado, que ele começou a se interessar em estudar com computadores. Ele preferia ler mais com livros. Atualmente é quase o contrário, né? Parece que o Carlsen, durante um tempo, ele nem tinha tabuleiro de xadrez em casa, né? Ele estudava só com computador mesmo, celular, essas coisas. Então... Não, é uma mudança incrível. Mas aí, eu já vi que você trabalhou muito com o computador, assim, que depois que... Hoje você acha que esse problema do 2D foi um problema transitório, ou você ainda acha que essa parte de memorização não vai ter como substituir o tabuleiro? Assim, para você conseguir entender. Eu acabei me habituando, mas foi um processo bem mais demorado do que eu esperaria. Levou acho que uns 2 anos, mais ou menos, para me habituar com isso. Não foi uma coisa espontânea, não foi fácil também. E foi meio que a força, né? Porque não tinha muita opção, porque era muito mais fácil. O tempo que você perde para arrumar as peças, né? Você termina uma análise, você arruma as peças novamente, para você voltar a reposição, você leva muito mais tempo. Quando você volta uma variante, às vezes você não tem certeza se um peão está numa posição, você acaba esquecendo alguma coisa na posição, também é muito mais eficiente que você faça isso com um programa do que fazer manualmente, né? Claro. Então, acaba se ganhando muito tempo com isso. E as pesquisas, né, em base de dados, é muito mais rápido, você especifica os critérios que você quer para fazer a busca, então é muito mais prático para se conseguir estudar atualmente do que era naquela época. E o volume de material também é gigantesco, né? Você tem na Ligest, tem atualmente acho que 1 bilhão e 500 milhões de partidas. O Mega Database em 2020 tem 7 milhões e 700 mil partidas, né? E antigamente no livro você tinha 200 partidas, né? Hoje talvez seja mais difícil então saber o que ver do que ter o material em si, né? Eu acho que a dificuldade atual talvez seja filtrar um material de boa qualidade, né? Porque você tem muita informação, mas tem muita informação de baixa qualidade misturada. Então, nesse aspecto, acho que você tinha um material mais bem filtrado, por outro lado, você tinha uma quantidade muito menor, né? Não, sem dúvida. Eu queria falar que, assim, eu vi várias partidas suas do Clube de Xadrez de São Paulo, que você jogou, até já analisou. Lá era o seu, assim, era o seu habitat enxadrístico natural, é lá que você... os seus anos... eu não me lembro, pelo menos você jogando muitos torneios fora de São Paulo. Mas você tinha o hábito de jogar o Mini Open, o Relâmpago? Eu comecei por lá, né? Comecei no Clube de Xadrez de São Paulo em 86. Eu frequentei o clube com uma certa frequência até mais ou menos 1990, 91. E depois eu comecei a frequentar outros clubes. Eu frequentei o Grêmio de Xadrez Belém. O Peliquet me convidou uma época para jogar pelo Clube Atlético Paulistano, né? Eu joguei em 90, 89, 90, eu joguei pelo Paulistano. Joguei uma época pelo Palmeiras. Só que normalmente eu não frequentava esses clubes, né? O que eu frequentava mais realmente era ou Belém, ou, porque era mais próximo da minha casa, né? Ou o Clube de Xadrez São Paulo, porque era uma biblioteca muito grande. Mas a maior parte do que eu estudava geralmente era mais em casa, mas não era uma coisa... não tinha um planejamento, né? Não tinha um método, uma metodologia de estudo. Enfim, eu acho que não sou bem uma boa referência para estudo, né? Acho que eu nunca estudei de uma maneira muito organizada. Mas é basicamente isso, né? Eu estudava no Clube de Xadrez, era o clube que eu frequentava mais, mas foi até um certo momento, até mais ou menos 1990. De 1990, 91 em diante, eu frequentava uma vez a cada 2 ou 3 meses. Já não era tão frequente quanto antes. Era mais para jogar também do que para estudar? Mesmo para jogar, eu jogava muito lance do mestre, né? Tinha aquele que era uma espécie de uma aula, eu peguei na entrevista dele com o respeito. O lance do mestre, eles passavam uma partida de grandes mestres, de grandes jogadores, não necessariamente grandes mestres, e comentando parava num certo momento e você tinha que descobrir qual era o lance que era o melhor na posição ou que tinha sido executado na partida. Né? E eu mais gostava... Quem costumava dar o lance do mestre lá, naquela época? Tinha épocas que eram muito Antônio Rocha, né? Teve épocas que foi muito Helder Câmara e tinha uma época que variava muito. Então, o Peliquian, o Segal, no final de 1999, 2000, eu cheguei a passar algumas vezes, né? E o Oron Correia passou, eu não me lembro todas as pessoas, foram muitas pessoas que passaram, mas que passaram com mais frequência foram Rocha, Segal,
Helder Câmara, Pelequeno passou vários também, né? O James passou alguns, Cícero Braga. Turminha boa de São Paulo. O pessoal dos top assim, de São Paulo. O Milos, eu não me recordo nenhuma vez que o Milos tenha passado, né? Eu não frequentava muito lá. Uhum. O Milos, o Vesco, não me recordo deles terem passado muitas coisas. Nenhuma vez eu me recordo, na verdade, que eles tenham passado. Né? Mas os outros, assim, tirando o Milos, o Vesco, o Leitão, acho que os outros melhores assim, passavam com frequência. O Martins passou algumas vezes. Uhum. São pessoas notórias aqui do meio enxadrístico paulistano, né? Agora, só antes da gente fazer a transição para o seu interesse de partidas às cegas, né? E como é que você se preparou para isso, queria que você falasse um pouco qual foi o lance da sua vida. De novo, eu sei que essa pergunta é difícil, mas por que você achou que foi criativo, ou que foi muito bom, ou bonito, ou simplesmente porque você, sei lá, ganhou do cara que te batia muito, alguma coisa assim, mas fica à vontade para escolher. Então, o lance da vida, que eu tinha comentado, eu acho que tem várias partidas que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de posições táticas, com bastante complicações táticas. A partida com o Justo, acho que foi interessante, era um torneio, foi o primeiro torneio que eu joguei vários para a Rede Fit, né? E era em turno e retorno. O primeiro turno eu perdi para o Just, e no segundo turno eu joguei uma posição que eu achei que ficou bem interessante, teve vários sacrifícios, né? Sacrifícios complexos. A partida acabou sendo publicada nos Rods Informator, né? 70, eu acho, 70 ou 71. E eu achei que foi interessante por isso, né? Pelas complicações táticas que teve. Teve a partida com o Eduardo Blanc também, que eu achei que foi bem interessante. Teve algumas partidas postais, teve uma partida postal que foi uma das 10 melhores do Round Formator 80, né? Que saiu naquela listinha das 30, né? E saiu em 10º lugar como uma das 10 melhores partidas. Mas por ser postal, eu acho que não que não tenha mérito, mas eu acho que é muito mais fácil jogar partidas complicadas e posições difíceis no postal do que ao vivo, né? Ao vivo você tem que calcular as variantes concretas sem mexer as peças, sem auxílio de computador, então acho que é bem mais interessante partidas ao vivo. Mas teve umas partidas postais que eu joguei que tiveram uma qualidade assim, acho que bem razoável. E qual foi o lance específico com o Just que você classificaria como sendo o lance? Então, acho que foi aquele Torre H7, né? Teve um momento que teve um sacrifício curado de cavalo D5, mas que deu início a todo o processo. Teve o Torre H7, que a gente comentou, que você sugeriu, que acho que talvez seja realmente interessante. Teve o Bispo H6, que foi no momento do Bispo H6 tinha mate forçado em 16 lances. E na época o Kleber de Holanda, que era o número 1 do xadrez postal brasileiro, do CCHEB, não na ICCF, né? A gente levantava e comentava, né, e tal. E teve um momento que ele falou que estava complicado, se estava me sentindo bem na posição, o que eu achava, eu comentei, né, que se o Justi aceitasse o sacrifício, levava mate em 14 lances. E se ele não aceitasse, eu achava que talvez tivesse ganho, né? Então, estava ganho. Mas, na verdade, não tinha mate em 14, tinha mate em 15, porque tinha o intermediário de cavalo D3 e cavalo F4, e esse cavalo F4 não tinha considerado, então, na verdade, era mate em 15, né? Eu calculei em 14, mas era em 15. Acho que não era uma variante difícil de calcular, porque tinha poucas ramificações, né? Era quase uma sequência com 3 ou 4 ramificações curtas, então era só a linha principal mesmo que tinha que calcular, era relativamente simples o cálculo. Mas antes de chegar nesse ponto, teve várias complicações, né? Então acho que foi uma partida bem legal por esse motivo, porque teve vários sacrifícios também, né? E finalizou com sacrifício de dama e tal, então teve sacrifício de torre, de peças. Eu achei que foi uma partida legal por isso. E teve alguns que eu joguei com programas também que acho que foram legais, né? Só que por não ser contra humanos também, acho que perde um pouco, assim, por não ser em torneio também, né? Partida em casa, acho que não é a mesma coisa também. Então, entre as partidas de torneio, acho que essa com o Paulo Justo, acho que foi, que eu achei assim, mais... Foi emocionante no momento, porque acho que no começo da combinação não sabia o que ia acontecer, né? Não tinha uma ideia clara, os sacrifícios estavam bem nebulosos. E quando ficou claro para mim que estava ganha a posição, foi uma sensação muito positiva, né? O Justo estava liderando o torneio, ele acabou, mesmo perdendo essa partida, ele acabou sendo campeão do torneio. E como era meu primeiro torneio válido para a rede também, foi interessante porque saiu um pouquinho melhor do que poderia se tivesse perdido essa aí, né? Estava bem complicado, poderia ter afundado um pouco mais. Como tinha poucas partidas disputadas, o rate, cada resultado é mais importante, tem um peso maior no cálculo do rate, né? Então, acho que acabou sendo interessante em parte por isso. Legal. Bom, essa partida a gente vai analisar a posição específica, né, para o canal.
tentar reduzir o máximo possível o número de variantes, mas não vai ser fácil porque a partida foi bem complexa, né? Agora, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência de jogar às cegas, até simultâneas às cegas. Você acha que era algo que você tinha facilidade, que você se desenvolveu? Conta um pouco dessa parte aí, dessa faceta aí do seu jogo. Quando eu joguei o primeiro torneio relâmpago no Clube 3 São Paulo, era um Turing, né, de 22 jogadores, 21 partidas, né, era um turno só, e eu só consegui ganhar uma partida das 22, né, mas quando eu cheguei em casa eu consegui reconstruir com facilidade todas as partidas de memória, né, então fiquei analisando depois as partidas, todas elas, isso era bastante frequente, né, eu jogava às vezes 50, 100 partidas no clube, e eu não consegui nem tentar reconstruir todas, eu selecionava as que eu achava mais interessantes e consegui reconstruir qualquer uma delas. Então, essa facilidade eu achei que poderia ser usada para jogar cegas. Mas no começo eu nunca me preocupei muito com isso. Em 96, mais ou menos, eu lembro que alguma pessoa havia comentado que o recordista de simultâneas às cegas no Brasil, o Rocha, tinha jogado Antônio Rocha, tinha jogado 4 partidas. Aí eu cheguei no recorde relativamente fácil, falei, acho que vou bater esse recorde. Né? Depois eu fiquei o Josino Rezende, que é um jogador aqui de São José dos Campos, ele tinha jogado 11 partidas. Depois eu fiquei sabendo que o Helder Câmara tinha jogado 12. Só que eu já estava treinando, né? Eu comecei achando que era 4, achei que o recorde era bem que era 4. Depois eu fiquei sabendo que tinha 11, 12, e tem algumas evidências de que o Rocha pode ter jogado 13, mas não... De acordo com o Herman Claudius, o maior número de simultâneas que ele conhece foi um registro documentado e tal, foi a minha com 10 tabuleiros, no Centro do Professorado Paulista, e a outra de 9 no Clube 3 São Paulo. Mas o próprio Helder Câmara comentou que ele chegou a jogar 12 partidas no Jacarepaguá Tênis Clube, né? Então, eu acho que pelo menos a do Helder era, embora não houvesse documentação do ponto de vista do Herman, mas acho que havia, no próprio livro do Helder, ele comenta, né? Ele cita lá o recorde, ele comentou também, ele falou que jogou, citou vários detalhes e tal. Então, na minha visão, tinha esses recordes que eram válidos, né? E o objetivo era bater em número de adversários. Mas acabou que numa das fases de treinamento, que foi no Clube de São Paulo em fevereiro de 97, teve um mate anunciado que foi bem longo, né? Que foi um mate anunciado em 12 lanças. E aí eu achei que talvez esse mate anunciado representasse um recorde. Fui pesquisar a respeito, vi que tinha um recorde do Blackburn em partida não simultânea, em 16 lanças. Né? Ele tinha um mate de 16 lanças, mas era em partida individual às cegas. E, posteriormente, um amigo me falou do livro A Radreza La Ciega, do Francisco Lopes Snaula, alguma coisa assim. E era um livro difícil de encontrar, acabei achando na Livraria Cultura, do lado lá na casa do Periquiana. E aí, nesse livro tinha vários recordes, né? Tinha um do Blackburn, em 1877, que ele jogou uma simultânea cega nas 10 tabuleiros, anunciou mate em 8. Depois teve um do Rosenthal, do Samuel Rosenthal, que em 1885 ele jogou contra 4 tabuleiros, que também anunciou mate em 8. E teve algumas que estavam incorretas, né? Por exemplo, teve do Pillsbury, teve o anúncio do Pillsbury que era mate em 8, mas só que na verdade o mate era em 7. Ele disse em 8, mas contando os lances da sequência que ele declarou, eram 7 lances, né? Foi uma simultânea com 10 tabuleiros do Pillsbury. E teve também uma simultânea cega do Kasparov em 85, que ele não anunciou mate, mas ele começou com um sacrifício de torre, foi contra 10 computadores, né? Kasparov jogou com 10 computadores em 85, e ele não anunciou mate, mas quando você conta a sequência, a partir do momento que ele sacrificou a torre, que ele não teria como ter feito se não tivesse calculado corretamente, né? Que dava também 8 lances. Então tinha todos esses de 8 lances. E no meu caso o recorde foi em 12, né? E aí teve um processo de validação do Guinness, solicitaram um monte de documentação. Aí, na época, o Francisco Garcês, que era presidente do Clube de São Paulo, teve que emitir um documento com relação aos recordes que ele tinha conhecimento, e teve que fornecer fontes de pesquisa e tal. E no final, acabou sendo validado. E aí foi publicado no Guinness de 98, né? Aí fiquei muito animado, né? Eu lembro que um amigo, o Roberto Menegilhos, ele falou: eu acho que eles vão publicar alguma coisa de xadrez no Guinness, não vão publicar nada. Mesmo que você consiga bater o recorde, eles não vão publicar nada. E acabaram publicando, né? Publicaram uma matéria que deu meia página, mais ou menos, falando de xadrez. Foi uma matéria quase tão grande quanto a que tinha do Kasparov e do Blue, né? Aí eu fiquei entusiasmado na época, fiquei bastante animado. E não só na época, mas posteriormente também acabou sendo muito positivo em vários aspectos, inclusive profissionais,
porque dá um certo status, né, o recorde do Guinness, então, todo mundo conhece o Guinness, então acabou tendo um resultado bastante interessante nesse sentido. E foi mais ou menos assim o processo. Inclusive, queria agradecer a todo o pessoal que colaborou nesse processo do recorde de xadrez das cegas, que foi muito complexo em muitos aspectos, né? Para fazer o treinamento, tinha que ter sempre uma pessoa que ficasse passando os lances. E às vezes durava 4 horas, 5 horas, né? Uma simultânea. Então, o Alex Takayama, o Rafael Zakovics, o Samuel Alves Galdino, teve outras pessoas, tem várias que talvez não vou conseguir me lembrar todos os nomes, mas teve várias pessoas que colaboraram muito nesse processo de ficar lá passando os lances, né? De ficar como declamadores na simultânea. O treinamento para jogar, bom, treinamento para jogar simultânea às cegas é basicamente fazer simultâneas às cegas menores e pouco a pouco aumentando, ou tem alguma coisa, como é que é esse processo e quanto tempo demorou, assim, só para a gente ter uma ideia? Então, eu não tinha uma ideia clara de como seria uma metodologia apropriada, porque não tinha muita informação sobre isso, né? Então, eu meio que desenvolvi a minha metodologia, que foi basicamente essa, foi por treinamento mesmo. Embora eu tivesse já uma facilidade para memorizar as partidas e para jogar também as cegas, mas eu acho que o treinamento ajuda principalmente na parte física, né? Porque essa, por exemplo, que foi o recorde publicado no Guinness, durou 5 horas e 40 minutos. Então foi um tempo relativamente longo para você ficar parado, sem se mexer, sem levantar. Quando você joga um torneio, você levanta, né? Passeia um pouquinho, toma uma água, volta. E na cegas você fica sentado o tempo todo. Então, acho que a parte física acho que foi importante esse treinamento também, aumentando gradualmente. E uma coisa que eu acho que ajudou também foi em relação a, quando você tem duas posições muito semelhantes, às vezes você acaba confundindo um tabuleiro com o outro. Então você tem você na Najdorf no tabuleiro, você na Najdorf no outro, as duas estão com bispo E3 e a posição avançou em G4, H4, então ficam muito parecidas. Aí isso dificulta às vezes, porque você faz uma partida, quando você chega na outra, você pensa que aquela é a outra. Então, isso, quando você vai treinando, você cria alguns métodos para evitar esse tipo de confusão, né? Você associa com algum detalhe no nome do jogador que tem no tabuleiro, e aí, quando você chega naquele jogador, você sabe que aquele tabuleiro, quando você conhece o jogador, quando você não conhece, você tem que associar com o número do tabuleiro. Então, isso sem treinamento talvez seja um pouco mais difícil para evitar esse tipo de confusão. Tá. Uma dúvida que, eu não sei se é bem uma lenda, né? Mas o pessoal fala que se você jogar, por exemplo, uma simultânea às cegas, se você pegar vários jogadores de um nível, assim, que já sabem o básico de estratégia, um pouquinho de tática, mas que ainda não são bons jogadores, ou você pegar jogadores mais fracos, mas que jogam lances que para o cara que está acostumado com o torneio parecem quase aleatórios, porque ele não consegue ver sentido naquilo. Seria mais difícil ou você acha que a partida acabaria tão mais rápido que a dificuldade inicial seria compensada? Então, eu acho que é mais fácil, na verdade. Se eles começam a jogar lances muito estranhos, né, você vai ficar em condições claramente melhores e vai também distinguir mais claramente um tabuleiro do outro. Quando jogam muitas coisas, inclusive eu costumo jogar muito E4, né, eu não costumava jogar D4, mas na simultânea eu procurava tentar jogar D4, C4, cavalo F3, alguma coisa para diferenciar um tabuleiro do outro, né, e se eles jogam espontaneamente posições mais incomuns, eu acho que isso facilita o processo de distinguir um tabuleiro do outro. Porque memorizar a posição, quando você tem uma coisa bastante lógica, mesmo que seja um lance lógico, mas se a posição você tem uma ideia de como combater aquele lance lógico, né, fica mais fácil para você se lembrar dos tabuleiros. Então, acho que uma das dificuldades maiores era justamente de distinguir tabuleiros. Depois que você se lembra de cada tabuleiro, fica quase como se estivesse olhando o tabuleiro. Né? Você tem que fazer os cálculos, as variantes e tal, não tem muito mistério nisso. A dificuldade maior, acho que realmente distinguir uma quantidade grande de tabuleiros e evitar confusões. E também não esquecer peças. Quando o jogador faz alguma coisa muito estranha e que você, por alguma razão, não dá importância, isso também acaba prejudicando. Né? Se ele faz, sei lá, no meio da partida ele joga um A3, um H3, uma coisa que não vai ser útil naquela situação específica, só 10 lances depois que vai ter alguma utilidade. Corre o risco de que você esqueça de que aquele peão está naquela posição, ou se abre uma coluna, por exemplo, joga um lance que troca alguma coisa, abre uma coluna, você esquece daquilo no futuro, ele pode prejudicar. Mas, em geral, se ele joga, por exemplo, A4, H4, ou começa a subir com o rei, fazer lances muito estranhos, eu acho que acaba até facilitando, né, em vez de dificultar. Eu acho que ajuda. Se o objetivo fosse dificultar, acho que, na verdade, não é bem assim. Acho que, na verdade, ele acaba contribuindo para distinguir os tabuleiros. Interessante isso. Tá.
mas assim, você acha que é a questão do jogar, do conseguir muitas partidas, acho que deu para ter uma ideia. Mas o às cegas especificamente, você acha que é algo que você tem realmente uma facilidade ou foi alguma maneira que você aprendeu que facilitou isso? Porque tem gente que tem muita dificuldade, assim, tem jogadores que são realmente muito fortes, mas às vezes você vai discutir uma posição e você percebe que a pessoa tem dificuldade de lembrar uma peça ou outra. Já outros que são, às vezes, consideravelmente mais fracos, vão citando com uma facilidade muito maior. Você acha que é algo seu ou teve alguma maneira, algo que aconteceu que ajudou? Então, eu acho que, em grande parte, talvez 90% seja uma aptidão natural, e acho que o treinamento contribui talvez uns 10%, mas são 10% muito importantes também, né? Acho que se você não treina, você acaba, por exemplo, se eu voltasse a jogar agora, acho que eu precisaria pelo menos uns 2 meses para voltar a treinar, para pegar o ritmo, né? Uhum. Minha namorada chegou a passar algumas vezes, eu cheguei a jogar algumas no celular, e a primeira que eu joguei eu tive um pouco de dificuldade, né? Fazia 20 anos que eu não jogava, então eu tive um pouco de dificuldade. Mas depois já joguei duas e já foi facilitando, e joguei umas 4 ou 5, e já na terceira, quarta já estava meio que no ritmo normal, né? Então acho que em grande parte é aptidão, mas se a pessoa treinar sistematicamente, ela acaba desenvolvendo também. Eu sei que o Karpov, em partida daquela do Melody Amber, né, ele chegou a pendurar a peça em partida cega, né, ele não estava tão bem. Enquanto o Topalov, o Shirov, eu acho que o melhor jogador atualmente, às cegas, talvez seja o Carlsen. O Wilbner é extremamente forte, ele jogou contra a equipe alemã, nível médio de 2,550, com 8 jogadores, e fez mais de 50% dos pontos, né? Eu acho absurdamente. O Wilbner jogando às cegas, ele é quase o mesmo nível que ele tem jogando, olhando individual, né? O Wilbner é extremamente forte às cegas. O Kasparov, fortíssimo, né, às cegas. E, por outro lado, o Karpov, eu acho que é bem menos, né? Eu acho que o Karpov às cegas, ele não... O Oiv também, parece que o Oiv não era um bom jogador às cegas. Uhum. Então, acho que tem... E também parece que não há uma correlação muito forte entre força de jogo para competição e força de jogo às cegas, né? Tem jogadores que são muito bons às cegas, mas que não são tão bons ao vivo e vice-versa. Né? Uhum, sim, sem dúvida. Não, isso é muito interessante. Depois, o que tiver de material para a gente colocar na descrição do vídeo, acho que é bem bacana para quem se interessar e quiser ler mais a respeito. Mas agora eu queria conversar um pouco sobre os seus estudos, as suas descobertas, ou mesmo o que você já pensou sobre a questão estatística, né? Que assim, análise estatística do jogo de xadrez, né? Você fez análise sobre o rating, eu já vi comentários seus sobre conseguir, sim, visões táticas de jogadores, a questão da inflação. Por exemplo, inflação é uma coisa que eu acho difícil às vezes de entender quanto é a inflação e quanto é o aumento da força média. Assim, eu não sei nada. Então, como é que você entrou nessa questão da estatística com o xadrez e falar um pouquinho do que você, as descobertas mais interessantes que você teve até hoje? Então, esse é um tema que me interessa há muito tempo, né? E eu comecei a me aprofundar faz uns 5 ou 6 anos. E comecei a escrever artigos que não chegaram a ser, muitos não chegaram nem a ser finalizados, nenhum deles foi publicado. Alguns sobre, por exemplo, tem um que é sobre correlação entre rating e QI, né? Esse chegou a ser publicado, mas os outros não chegaram a ser publicados. O objetivo principal era tentar avaliar objetivamente a força dos jogadores de épocas diferentes, com um critério que fosse objetivo e que fosse razoavelmente justo, né? Que não tivesse grandes distorções. Para comparação e tentar determinar quem foi o maior jogador de todos os tempos. E ao longo desse processo tem vários outros detalhes que tiveram que ser estudados para que se pudesse compreender. Por exemplo, na época do Morphy, tinha bem poucas partidas disputadas em torneios. Do Philidor, menos ainda. Né? Tem acho que menos de 100 partidas, menos de 120 partidas conhecidas do Philidor. Do Greco, eu acho que nem se tem partidas do Greco conhecidas. Tem vários estudos dele, tem uns 80 estudos que aparecem, inclusive, em alguns sites como se fossem partidas que ele tivesse jogado, mas acho que não são disputadas por ele, são só análises que ele fez e constam como vai até o momento do mate, várias delas, né? Uhum. Então, como se fossem partidas, mas eu não tenho certeza se são de fato partidas. E mesmo do Philidor, nas poucas partidas que tem, muitas delas ele jogou oferecendo peão e lance de vantagem, ou peão e 2 lances de vantagem, e muitas ele jogou às cegas. Então não dá para calcular a força dele como jogador ao vivo, individual, 1 contra 1,
com base nesses jogos pelos métodos tradicionais de elo, do glico e outros métodos de cálculo de rede. Então, seria necessário desenvolver uma metodologia para isso. Tem o Robbie Edwards, que ele fez um trabalho nesse sentido, mas ele tem vários pontos que ele, por exemplo, se você tem um jogador de 2.500 que dá um peão de vantagem para um de 2.400, não é a mesma coisa que um jogador de 1.500 que dá um peão de vantagem para um de 1.400. Né? Os de 1.400 e 1.500 eles vão cometer muito mais erros e esse peão de vantagem vai ter pouco peso, vai ser quase irrelevante ao longo da partida. Já o de 2.500 para o de 2.400 vai ser muito difícil de 2.500 ganhar dando um peão de vantagem. Né? Então, ele tratava meio que diferentemente, ele tratava um peão de vantagem como se fosse a mesma coisa em qualquer faixa de rede. E, apesar disso, o cálculo dele era bem razoável e era uma fonte de informação que não se teria em outros sites. Né? Tem o Chessmetrics do Jeff Sonas, que ele não faz, por exemplo, esse tipo de estudo quando o jogador oferece peão de vantagem ou qualquer tipo de cavalo de vantagem, qualquer coisa nesse sentido, ele descarta essas partidas. Enquanto o Rob Edwards, ele procurou, como tinha pouquíssimas partidas, os jogadores antes de 1820, 1810, os jogadores têm 5 partidas, 8 partidas, então, para conseguir aproveitar o máximo número de partidas disponíveis, ele tentou fazer um cálculo que levasse em conta a probabilidade de vitória, mesmo dando vantagem material, né? Tinha várias partidas que tinham essas vantagens. Só que a maneira como ele faz não é muito acurada, então tem muitas distorções. Inclusive, tem casos de jogador que dá uma torre de vantagem em algumas situações e ganha mais partidas do que ele dando um cavalo de vantagem, que é uma coisa que não faria muito sentido. E isso acontece em parte por essa questão de quando você muda a faixa de rede, você muda também a probabilidade de vitória. Sem contar também o fato de que o cavalo, na abertura, ele é mais útil do que a torre, então tem outros fatores que teriam que ser considerados no método de cálculo. Teria que considerar, em vez do valor da peça em si, teria que considerar provavelmente a variação da engine, né, de uma engine de referência, para a vantagem que tem naquela situação específica. Perdão, a pergunta era sobre... Acho que eu me perdi. Eu acho que eu fui meio amplo demais na pergunta. Então vamos tentar fragmentar um pouquinho. Não, eu queria que você, por exemplo, o Elo, né, o sistema de rate que é utilizado hoje, né? Você tem algumas... Ele é bom? Ele tem problemas? Quais problemas seriam? Tem coisa melhor para colocar no lugar? É isso. O Elo provavelmente é o melhor método que existe atualmente em federação esportiva. No momento, ele é o mais eficiente e o mais justo. Né? O princípio fundamental do Elo é do sistema Reich de resposta ao item, que o objetivo é que quando você tem 3 jogadores, A, B e C, né? Vamos supor que tem uma diferença de 100 pontos do A para o B e do B para o C. Então, se o A ganha do B numa proporção de 2:1, e o B ganha do C numa proporção de 3:1, então o A deve ganhar do C numa proporção de 6:1. Não sei se... Talvez se colocasse os números ficasse mais... Mas a questão é, se você tem um jogador que ganha do outro numa certa proporção, o A do B, e o B ganha do C numa certa proporção, então o A deve ganhar do C multiplicando a proporção de um pelo outro, né? Para que fique consistente o método. Tem métodos anteriores ao Elo, a Federação de Xadrez dos Estados Unidos, né, eles já usavam um sistema de cálculo de rate muito antes do sistema Elo na FIDE. Nos anos 55, mais ou menos, eles já tinham um método de cálculo de rede. E a FIDE começou a usar em 70, né? Então, 71. Então, já existiam métodos anteriores, mas que não tinham essa característica de que o cálculo fosse consistente. Que o mesmo cálculo que você usa para um grupo de jogadores, ele seria aplicado em qualquer outro intervalo de rate, para qualquer outro nível de força, e que você possa colocar um grupo de jogadores, por exemplo, você tem jogadores com 1.500, 1.800 e 2.500 jogando entre si. Você tem um outro grupo de jogadores de 2.400 a 2.600 e outro de 1.200 a 1.500. Então, se você tem esses jogadores jogando entre si e aqueles de 2.400 a 2.600 não chegam a enfrentar aqueles de 1.200 a 1.500, você precisa que ele tenha essa propriedade para que o cálculo seja homogêneo para todos eles, né? Para que o cálculo continue sendo válido para todos eles. Essa é uma propriedade necessária no processo de cálculo. E o Elo foi o primeiro a utilizar um sistema que tem essa característica. Então, você não precisa que todos os jogadores se enfrentem entre si, desde que eles tenham alguns adversários em comum e desde que o método de cálculo tenha essa característica. Porque se você tiver adversários em comum, mas que o método de cálculo não tem essa característica, ele vai gerar distorções. Então, você vai... Aquele grupinho
que ficou meio que ilhado, vamos usar o termo ilhado, né? Aquele grupinho que ficou ilhado, de 2.400 a 2.600, e aquele grupinho de 1.200 a 1.500, você não vai ter como calcular a probabilidade de vitória, caso eles se enfrentassem entre si, usando como referência os jogadores que foram comuns para os dois grupos. Né? Não daria para fazer esse tipo de rede, de interligação de resultados para poder fazer os cálculos, se o método não fosse como é o sistema Elo. Apesar disso, dessas características positivas, ele tem vários pequenos detalhes que geram distorções. Inclusive, parte do motivo de existir inflação no rate é inerente ao método usado pelo Elo. Né? Um dos problemas é justamente em relação ao empate, porque ele usa, inclusive quando se usa o termo probabilidade de vitórias, na verdade é a probabilidade de marcar pontos. Né? Eles usam meio para empate, 1 para vitória e 0 para derrota, só que eles usam o modelo de Reich que só tem 0 e 1, não tem empate no sistema de Reich. Né? O sistema de Reich ele foi desenvolvido principalmente para testes psicométricos, e não só psicométricos, mas também para pesquisa de opinião na área publicitária e para vários outros campos que se utiliza algum tipo de medida que envolve uma pessoa e um item que tem uma certa dificuldade. Então, a pessoa tem um certo nível de habilidade e o item tem uma certa dificuldade que se confrontam. Então, vamos supor que vamos converter em rating para simplificar e para facilitar a apresentação do método, mas eles não usavam isso na época. Então, você tem uma pessoa que tem, vamos medir os problemas em rating, né? Você tem um certo problema de lógica, vamos supor, Olimpíada da Matemática, você tem um problema de lógica que tem uma dificuldade de rating 1.800, e tem uma pessoa que tem um nível de habilidade de rating 2.000. Qual a probabilidade dessa pessoa resolver aquele problema? Ou você tem 100 problemas no nível médio de 1.800 e uma pessoa com rating 2.000. Qual a expectativa de número de acertos naquelas 100 questões que aquela pessoa com rating 2.000 vai ter resolvendo aqueles problemas com nível 1.800? Então, o sistema ele resolve muito bem esse problema com pequenas distorções, né? E aí ele substitui, em vez de colocar jogadores contra problemas, ele coloca jogadores contra jogadores. E, ao mesmo tempo, são problemas que os jogadores criam uns para os outros. Né? Então, durante a partida, são criados vários problemas que um jogador tenta criar para o oponente, e vice-versa, e aí ele confronta os resultados como se, em vez de usar pessoas e problemas que as pessoas resolvem, ele coloca pessoas contra outras pessoas. Então, em vez de ter o rating do problema e o rating da pessoa, vai ser o rating das duas pessoas. A partir daí, ele trata como se fosse acerto ou erro, né? Que seria no modelo dicotômico de três respostas do modelo de Reich, só tem essas duas possibilidades, ou acerto ou erro. E no caso do xadrez, teria a vitória, a derrota ou o empate. Quando você coloca esse empate e atribui um peso arbitrário de 0,5, isso acaba afetando o resultado das estatísticas. Porque não vai ter necessariamente esse peso 0,5. Esse 0,5 foi uma imposição, não foi um valor calculado. Foi um valor que foi atribuído meio que arbitrariamente. E como consequência disso, quando você vai fazer o cálculo atribuindo esse meio ponto, isso vai afetar principalmente nos extremos, né? Os rates mais altos, os rates mais baixos, eles vão ser mais afetados que os rates intermediários. Por exemplo, você tem um jogador com 2.500, um jogador com rating 2.000. Eles jogam, embora tenha a probabilidade de vitória final muito maior do que 2.500, vamos supor que termine em empate. Apesar de ter terminado em empate, é muito provável, ou pelo menos se você pegar várias partidas desse tipo de situação, geralmente eles empatam, mas o jogador de 2.500 jogou melhor. Ele ficou em posições melhores, a maior parte do tempo, fez algum erro acidental que acabou desviando, perdeu, ou empatou, alguma coisa assim. Então, o empate, o jogador de 2.500, se ele jogou melhor, ele merecia um pouco mais do que meio ponto. Né? Merecia no sentido de que, para você medir a performance, isso vai ser mais útil do ponto de vista estatístico. Embora, na prática, talvez seja até o contrário, porque o jogador de 2.000 que empatou com o de 2.500, ele teve mais mérito, ele jogou acima do rating dele, e o 2.500 também jogou abaixo do rating dele. Então, do ponto de vista desse aspecto, seria talvez maior mérito de rating menor. Mas do ponto de vista estatístico, para que você calcule o rating de maneira mais consistente, o jogador de 2.500, ele provavelmente jogou melhor a maior parte da partida, talvez ele tenha terminado com um peão a mais no final do torre e não conseguiu ganhar e tal. Então, se não houvesse o empate, só houvesse 0 e 1, ou se alguém afogou a partida, por exemplo, um afogamento, ele tinha rei 2 cavalos, não deu mate, afogou a partida, enfim, qualquer situação
Ele jogou melhor ao longo da partida. Se tivesse que dividir o ponto, não seria meio para cada um, seria talvez 0,7, 0,3, mas por não existir essa possibilidade de 1 e 0, e ter esse valor intermediário do empate, eles vão dar meio para cada um. E esse meio para cada um acaba produzindo distorções na escala. Esse efeito é observado, eu não sei se o gráfico, se daria para mandar o gráfico, se você coloca depois, se dá para você acrescentar o gráfico para o pessoal visualizar. Eu coloco na descrição, pode deixar. Oi? Eu coloco na descrição do vídeo, pode deixar. Tá, então tem aquela curva que mostra a distribuição do... Eu não sei se é da porcentagem de empates. Tem uma que é da porcentagem de empates, mas nesse caso específico eu não sei se seria... Tem uma que mostra as performances em função do rate médio dos adversários, para encher de xadrez. O efeito também acontece com jogadores humanos, só que para jogadores humanos tem vários problemas para fazer essa modelagem, porque no Reino Unido eles usam um sistema chamado BCF, né? Esse BCF, o rating, ele vai mais ou menos de 0 a 200, 250, não chega muito mais que 250, 260, por aí. E quando eles fazem alguns torneios europeus, eles misturam o rating feed com o BCF. Então, tem muitos valores de rating que estão totalmente distorcidos. Na base de dados para rating abaixo de 1.500, de 1.600, tem muitos ratings distorcidos. Quando você pega acima de 2.000, 2.100, a curva fica relativamente boa. Mas quando você pega abaixo desse valor, como eles misturam o BCF e não fazem a conversão de um para o outro, por exemplo, você teve um torneio na Holanda em 2016, estava participando um amigo, o João Antônio, né? E os ratings eles colocaram assim, quem tinha rating feed, por exemplo, tem 1.200, 1.300, 1.400 de rating feed, ficavam acima dos jogadores que tinham 200, 220 de rating BCF. Só que o BCF 220 equivale a uns 2.200, 2.300 de rating feed. Então ele tinha que ficar bem acima da lista de questionamentos do sistema suíço. E não apenas isso, mas quando eles faziam o cálculo, eles não convertiam. Então eles calculavam como se o cara tivesse 200 de rating, como se fosse 200 de rating feed, mas a força do cara é tipo 2.100. Né? Então dava muitas distorções. No Mega Database, se você pegar, você vê jogadores com 300 de rating, que joga melhor que o cara com rating 1.000, por exemplo, né? E rating 800. Então isso você vê frequentemente no Mega Database. E esse tipo de distorção então dificulta para fazer o cálculo para humanos. Por isso que a maior parte dos cálculos que eu faço são com engine de xadrez, e quando eu faço para humanos, eu pego um intervalo mais de 2.000 para cima, de 1.800 para cima, para evitar esse tipo, por exemplo, a probabilidade de empate. Né? A probabilidade de empate é proporcional ao rating. Quando você tem um torneio com jogadores com rating mais alto, você tem uma probabilidade maior de que os resultados sejam empates. Você tem uma frequência maior de empates entre os jogadores com rating mais alto. E também com jogadores com rating mais próximo entre si. Né? Quanto maior a diferença de rating, menor a probabilidade de empate. E também, quanto menor o rating, menor a probabilidade de empate. É meio intuitivo isso, né? E se pode medir também e verificar que acontece isso. Só que, quando você pega o Mega Database, você vê que tem uma curva crescente de probabilidade de empate em função do aumento do rating. Só que para baixo de 1.700, 1.600, a curva começa a subir de novo. Você tem mais empates com rating 300, com rating 200, do que com rating 1.100, por exemplo. Né? Uma coisa que não faria muito sentido. Você reduz o nível dos jogadores e mesmo assim você aumenta a probabilidade de empate. Isso acontece em parte por essas distorções do rating BCF que está misturado com o FID. Bom, estava respondendo em relação a outra coisa, estava fazendo tanta digressão que eu quero me perder. É que é bastante coisa. Uma curiosidade que eu tenho que eu acho difícil de entender, e todo mundo fala da tal da inflação no xadrez. Ela é real e, por exemplo, é meio que notório. Você vê um cara de 1970, 80 que não chegou a grande mestre, mas você vê as partidas dele, você vê com os adversários que ele enfrentava, e você fala, não, hoje em dia ele seria grande mestre, com certeza, difícil imaginar que ele não seria. Mas como é que você sabe o que é inflação e o que é simplesmente, o pessoal hoje tem acesso a mais informação e é melhor? Como é que dá para separar uma coisa da outra? Então, sim, tem uma parte da inflação provocada pela melhora do nível do jogo, né, da compreensão do jogo que se tem ao longo do tempo, e parte do efeito é porque realmente o rating ele vai se distorcendo ao longo do tempo. Isso a gente consegue medir de várias maneiras. Uma delas, tem um pesquisador que é o Ivan Bratko, ele publicou um artigo em 2006, e tem outro mais recente, tem um de 2011 também dele. No próprio site da Just Base tem alguns artigos dele, né?
O Jeff Sonas fez um estudo também, o Rob Edwards fez um estudo também, mas o do Bradco é interessante porque ele possibilita você separar qual porcentagem do rating é provocada pela melhora no nível de jogo, né, da compreensão do jogo, e qual porcentagem está relacionada a um efeito do método utilizado para o cálculo, uma distorção do método. Uhum. O estudo dele é basicamente o seguinte: ele pega uma engine forte de xadrez. No caso, ele utilizou primeiro o Craft 23, se não me engano, e depois ele usou a Ripka 2.32, eu acho. Eu não me recordo quais eram as versões exatas que ele utilizou, mas foi a Ripka e o Craft, né? E ele coloca a Ripka como se fosse gerar um gabarito de quais são os melhores lances da posição, embora não sejam necessariamente os melhores, ele pode ser que tenha lances que ela considera melhores, de fato não são, né? Pelo menos é um parâmetro melhor do que não havia um parâmetro muito melhor na época, e ele considera como gabarito. Aí ele vê quantos daqueles lances sugeridos pela Ripka o jogador acertou na partida. Ele pega a partida, sei lá, Kramnik e Kasparov no match de 2000. Uhum. Aí ele vê quantos lances o Kramnik jogou o mesmo lance da Ripka e quantos lances o Kasparov jogou o mesmo lance da Ripka. Uhum. E ele presume que o que jogou mais semelhante à Ripka foi o que jogou melhor naquela partida. É uma hipótese ruim em vários aspectos quando você considera individualmente. Se você pega poucos jogos e com poucos lances cada jogo, não dá para confiar muito nisso. Você tem, às vezes, você pega uma partida, por exemplo, do Morphy contra o Duque de Brunswick com o Zoward, que o Morphy jogou muito bem no sentido de não cometer erros, mas as posições foram muito simples, né? Uhum. Ao passo que se você pega partidas que foram muito mais complexas, os jogadores cometem mais erros, mas porque a dificuldade era muito maior de encontrar os melhores lances. Só um pequeno parênteses, porque todo mundo fala do Capablanca ter um rating monstruosamente alto. Eu fico pensando, mas é um pouco de maldade. O Capablanca conseguiu levar para as posições que era mais fácil achar melhor lance. Claro que ele, enfim, era excepcional nisso, mas aí se você pegar o Tal, por exemplo, ele jogava posições que ele não precisava jogar melhor lance, ele só precisava jogar um pouquinho melhor que o adversário dele para ganhar a partida. E é difícil corrigir isso, não é? Sim, exatamente. Então, por isso que ele só dá para fazer esse método do Bradco, ele só permite uma análise estatística com um grande volume de jogos. Então, você tem vários jogos dos anos 2020, dos anos 2010, dos anos 2000, 1990, você tem centenas, milhares de jogos de cada um desses períodos. E aí você consegue perceber quanto que foi a evolução do jogo ao longo desse tempo, com um volume grande de partidas, porque, em média, tem esses jogadores que têm essas características que vão gerar viés, né? O Tal, o Shirov, o Mediarov, os jogadores que são muito mais agressivos, jogam posições muito mais complexas, e os que jogam o Kramnik, o Karpov, o Capablanca, né, que jogam posições muito mais simples. Só que, em média, eles vão se compensar quando você pega um número muito grande de partidas. E aí você consegue verificar quanto foi a evolução do jogo, né, ao longo dessas décadas. E traçar uma curva que fica uma curva realmente bem suave e razoavelmente realista, que dá para interpretar que seja realmente uma representação. Se você pega, por exemplo, partidas de 1800, 1850, antes do Morphy, antes do Anderson, né, do Steinitz, as partidas, a qualidade cai bem mais rápido do que depois de Steinitz, né? Depois de Steinitz, você vê que a curva fica mais suave de crescimento, e antes de Steinitz a curva é muito mais íngreme, né? Uhum. Quer dizer, teve uma evolução muito mais rápida a partir do Steinitz, na transição, né? Na transição Anderson, Morphy, Steinitz foi uma transição que melhorou muito o jogo, e depois disso não teve uma melhora tão grande quanto nos períodos anteriores, né? Uhum. Então dá para perceber por essa curva. E essa curva você vai usar para determinar quanto que foi a melhora na qualidade do jogo, que dá mais ou menos 1,5 ponto de rating por ano. Né? Não sei se por ano ou por década, acho que é por ano, 1,5 de rating por ano, em média. E quando você verifica a inflação, dá mais ou menos uns 5,5 pontos de rating por ano. Caramba, uma diferença bem grande. Então você consegue separar quanto que é responsável quanto da melhora do jogo foi responsável pela inflação e quanto que não é explicado pela evolução do jogo, né? E aí não se tem uma explicação muito clara para todo o efeito observado, embora se tenha algumas pistas, né? Teve uma reunião que foi feita com o Jeff Sonas, com o Nan,
eu não me recordo todas as pessoas que participaram, mas teve pessoas da área de matemática, né? Ele foi summa cum laude pela Universidade de Oxford, né? E o Jeff Sonas fez um trabalho estatístico muito bom no Chessmetrics, basicamente esses eram os antagonistas, né? O Jeff Sonas estava propondo um método para substituir o sistema Elo, e o principal argumento do Sonas é que o método dele é mais preditivo, né? Você usa os resultados anteriores dos jogadores, você consegue acertar melhor os resultados que vão ter nos torneios seguintes, do semestre seguinte ou do ano seguinte, usando o método dele do que usando o método do Elo. Você consegue prever a pontuação de cada jogador com uma precisão maior do que o método do Elo. Então, esse era o principal argumento do Sonas a favor do método dele. E o argumento principal do Nan contra o Sonas é que não tinha consistência, justamente porque ele substitui a curva, que é uma logística, né, uma curva logística do Rete, que é do modelo de Reich, e o Sonas ele substituiu por uma reta. Embora essa reta não represente, do ponto de vista conceitual, também os resultados quanto o modelo de Elo, né, o método do Elo, na prática ela gera resultados previsões mais acuradas, né? Então, o método do Sonas era mais prático, do ponto de vista prático, é realmente melhor. No site de apostas, por exemplo, se ele usar o método dele no site de apostas, ele ganharia mais do que usando o sistema Elo. Porém, do ponto de vista conceitual, não é consistente, né? Porque vai perder justamente aquela propriedade que eu citei no começo, os jogadores A, B e C, e teria que preservar aquela consistência de que se A ganha de B numa certa proporção e B de C numa certa proporção, então A tem que ganhar de B, preservando aquela combinação de proporções. E quando você troca aquela curva logística por uma reta, você mata essa característica, né? É uma solução operacional útil, mas que fere a parte matemática, né? A parte lógica do método. Então, não sendo um doutor de matemática, talvez fique um pouco incomodado com isso, né? Pois é, o Nan, mas acho que o Nan tinha razão no fim das contas, porque dá para solucionar sem fazer porque foi um remendão que o Sonas fez, na verdade. Ele fez um remendão para salvar os resultados, mas só que ele matou toda a parte conceitual, né? Então, seria possível dar uma solução que preservasse a parte conceitual consistente e, ao mesmo tempo, corrigisse até melhor essa distorção que tem, alguma das distorções, né, que tem no sistema Elo. E no final prevaleceu a opinião do Nan, né? E teve outros jogadores também que opinaram. Tem um artigo na Chessbase que tem vários jogadores depois que comentaram embaixo, né, deram as opiniões deles, e, em geral, eles discordaram do método do Sonas. Embora o método do Sonas operacionalmente seja, de fato, melhor, né? Mas matematicamente ele tem alguns problemas. Mas é uma discussão em aberto ainda, né? Assim, não tem um consenso claro. Pode ser que algum dia mude, é isso ou não? Então, assim, operacionalmente, não há dúvida que o método do Sonas ele faz previsões melhores. Os cálculos pelo método do Sonas. O Sonas ele tem um site chamado Chessmetrics, talvez você conheça. Sim. Então, e ele faz uma ponderação muito boa. Ele corrige muito bem o efeito de inflação. Ele corrige o efeito de inflação para diferentes níveis, né? Não, por exemplo, o do Rob Edwards, ele corrige a inflação dos 20 primeiros, né? Dos 50 primeiros. Agora, o Sonas ele corrige em todos os níveis, né? Ele corrige desde de 1.500, 1.600 até 2.900, né? Agora uma pergunta sobre esse site do Chessmetrics, que eu acho que é um site interessante para pesquisa e tudo mais, mas aí às vezes a gente vê algumas comparações de rate, né? E tá lá, por exemplo, que o Tarrashi teria em algum momento 2.800 de força. Aí a pergunta seria, mas como é que eu tenho que ler esse número de alguém do passado? Por exemplo, eu tenho que ler como se ele jogaria um match contra o Caruana e seria equilibrado? Ou ele talvez, o 2.800 é alguma coisa, quer dizer que na verdade ele era o segundo do mundo, então não é uma comparação tanto de força, mas relativa à sua época? Como é que eu entendo um número de 100 anos atrás? Então, essa é uma pergunta muito importante e que muitas vezes, quando eles fazem enquetes para determinar o melhor jogador de todos os tempos, tem um livro do Raymond Kane sobre isso, né? Tem uma pesquisa que foi feita no Ralph Informator na transição do século XX para o XXI, que o Fischer acabou ganhando, o jogador do século XX, e tem várias outras enquetes que eles fazem, tem no chess.com, tem várias enquetes que eles fazem desse tipo.
mas eles não esclarecem esse ponto justamente que você comentou. O que a pessoa entende que seja o melhor jogador? Qual a interpretação que ela faz do melhor jogador? É aquele que tem uma força absoluta maior, que a qualidade do jogo dele é melhor, é aquele que tem melhores resultados contra os oponentes da época, é aquele que tem melhores resultados com oponentes de qualquer época. Então, eles não fazem a pergunta formulada com esse rigor que você citou agora, que é uma coisa muito importante e que é decisiva para que a resposta seja adequada. Porque se você faz a enquete para 200 pessoas e uma pessoa interpreta de uma forma, a outra interpreta de outra, eles vão dar respostas diferentes, talvez não porque eles discordem entre si, mas porque eles estão interpretando a pergunta de uma maneira diferente. E se você pergunta de uma maneira mais objetiva e mais rigorosa, talvez eles concordassem que, por exemplo, eu acho que ninguém discordaria que o Carlsen ganharia com o pé nas costas do Philidor ou do Greco. Embora o Greco e o Philidor, eles fossem muito mais fortes que os oponentes deles da época que eles jogavam, do que o Carlsen em comparação aos oponentes dele. Né? O Carlsen se destaca menos do segundo e do 10º colocado, dos 10 primeiros colocados. Sumiu o som, não? Não, tá indo. Apareceu um negocinho aqui, achei que tinha sumido o som. Então, o Carlsen ele se destaca menos dos 10 primeiros, ou do segundo, do que qualquer enésimo oponente entre os primeiros, do que o Philidor se destacava dos oponentes da época dele. Porém, em força absoluta, o Carlsen é muito mais forte do que o Philidor, em grande parte pela evolução do jogo ao longo do tempo. Então, com o método, por exemplo, que eu estou investigando para resolver essa questão, dá para responder a todas as perguntas. Dá para responder em termos absolutos, né, qual foi o jogador que tinha maior nível de jogo, por exemplo, se Morphy fosse vivo hoje e jogasse com um jogador de 2.500 hoje, quem ganharia? Né? A maioria como é que seria o resultado aproximado, a porcentagem de vitórias, a probabilidade de resultados num confronto desse tipo. Né? E daria para responder também com relação a... Na verdade, essa é outra resposta, em relação a outras épocas, comparativo aos jogadores do respectivo período que ele jogou, isso já tem respostas bem satisfatórias. Eu acho que dos Sonas, como você citou o Tarrashi, né? Da época do Tarrashi, acho que já não é tão apurado o método do Sonas, porque ele tinha poucas partidas. Tinha mais do que na época do Morphy, do Pillsbury. Na época ele meio contemporâneo do Pillsbury, na verdade, do Tarrashi, né? Mas você tem... É mais acurado do que do Anderson, Morphy e Stoughton, mas não é tão acurado quanto o Capablanca, Alekhine e posteriores. O método do Sonas ele funciona melhor do Capablanca, Alekhine em diante, né? Antes do Capablanca e Alekhine, você encontra resultados melhores no site chama Edo Ratings. Conhece esse site? Não conheço não. Então, esse é para jogadores mais antigos, ele cobre um período, inclusive, mais longo. O Chessmetrics ele começa, acho que em 1850 ou 1840, mais ou menos. E esse do Rob Edwards, ele começa em 1809. Só que ele não considera só as partidas do Mega Database. O Sonas se baseia exclusivamente no Mega Database. O do Rob Edwards, ele faz um trabalho meio que arqueológico. Tem vários jogadores que contribuem com o site, mandando partidas de livros antigos. Por exemplo, tem um livro Chess Results, que ele tem muitas partidas desde a época do Philidor até 1850, mais ou menos. E você não tem as partidas anotadas no registro das planilhas, né, das partidas, mas você tem os resultados. Esses resultados, para o método de Elo, é suficiente para você fazer o cálculo. Né? Você só precisa saber quem ganhou, perdeu ou empatou a partida. Você não precisa saber como foram os lances. Então, ele tem um volume de dados sobre resultados muito maior do que o volume de dados do Mega Database. No Mega Database ele tem só partidas registradas, que você tem a anotação das partidas. Né? Então, isso tem, acho que menos de 10% ou menos de 5% dos registros de resultados de jogos. Às vezes tem um quadro de um torneio, então você tem o quadro do torneio, mas você não tem nenhuma das partidas anotadas. E ele utiliza essas informações para o cálculo. Então é muito mais completo esse do Rob Edwards. E além disso, ele tenta calcular a diferença que tem. Ele tenta compensar uma vantagem material com uma vantagem de rating do respondente. Isso, desde a época do Stoughton, já se tem isso, né? Só que o método do Stoughton era bem inacurado. O Rob Edwards ele melhora um pouco isso. Então, você tem por exemplo, um match que o Morphy joga, acho que com Warhol, né, aquele do ataque Warhol, ele joga contra o Warhol dando um cavalo de vantagem. E ele, acho que inclusive ele ganha o match por 2 pontos de diferença dando um cavalo de vantagem. Essas partidas não daria para usar o sistema Elo tradicional, porque simplesmente nem o método do Sonas, né, do Jeff Sonas, do Chessmetrics,
porque você não tem como comparar um médico, o cara está dando um cavalo de vantagem. Agora, nesse no método do Robbie Edwards, né, do Edo Chess, ele calcula quanto que uma certa vantagem material vai ser compensada por uma diferença de rating. E aí ele faz um ajuste e consegue utilizar essas partidas, né? Tem dezenas, centenas de partidas de jogadores que oferecem vantagem material, e ele consegue ajustar, fazer o cálculo do rating. Por exemplo, um cavalo, para o nível de rating do pessoal do Morphe, estava mais ou menos uns 400 pontos de rating de diferença. Então, se ele tivesse uns 2.700, conseguiria dar um cavalo de vantagem para o jogador de 2.300, o que hoje já não seria possível, né? A Hípica com 3.000, o Komodo com 3.300, 3.400 de rating, dando um cavalo de vantagem para o mestre feed, ele perde a grande maioria das partidas, né? E já na época do Morphe era possível mesmo com uma diferença menor de rating. Então, como tem muito mais dados, ele consegue um cálculo mais acurado, apesar de ter distorções pelo fato de não usar um cálculo muito preciso para compensação do rating em função da vantagem material, mas mesmo assim, como tem um volume muito grande de dados, né, tem milhares, centenas ou milhares de partidas de cada jogador, em vez de ter poucas dezenas, então o cálculo vai ter uma incerteza menor e o resultado vai ser mais confiável, né? Então, para esses jogadores mais antigos, o site do Edo Chess eu acho que é mais seguro, anterior a Likini, anterior a Likini Capablanca, anterior a isso daí, os cálculos são melhores. E posteriores, o Jeff Sonas, ele nem tem no Edo Chess, ele não tem, ele vai até mais ou menos esse período, Capablanca, Likini, Mizovic, esse pessoal. Daí para frente, porque o volume de dados vai aumentando muito, e como ele faz um trabalho meio que artesanal, né, de pesquisar em livros, tem várias pessoas que mandam o material dos livros para ele, então ele não seria muito mais trabalhoso. O volume de dados que ele teria para processar seria gigantesco, né? Então ele vai até o período do Capablanca. Ele está constantemente ampliando, ele vai somando, às vezes soma mais um ano, ele vai, acho que está em 1930, atualmente o site. Antes ia até 1920, né? Ele já aumentou uns 10 anos, nos 5 anos, ele aumentou uns 10 anos no intervalo que ele cobre de jogadores. Mas, sendo que nesse 1930 ele não está completo, ele deve ter umas partidas completas até 1925, mais ou menos. De 1925 a 30 ele deve faltar muitos torneios, né, que ele está compilando ainda para fazer o cálculo. Normalmente, todas as perguntas que você faz, você começa devagar tanto que eu não lembro o que ia ser perguntado. Não, mas essa acho que assim, deu para fechar. Depois, você só passa certinho os links, porque são links de sites que são muito interessantes. E é legal não só de brincar, e a discussão de comparar jogadores de épocas diferentes é uma das discussões preferidas entre jogadores de xadrez, né? Sim, pois é. Então, eu acho que é legal ter a questão estatística, não para decretar, mas para assim, colocar mais lenha na fogueira. Eu acho que seria quase impossível você falar quem jogou melhor de épocas assim, cravar, né? Mas você vai falar, estatisticamente o cara ali mandou melhor. Mas o outro pode discordar, falar, não, mas tal partida... A discussão vai seguir, né? Mas quanto mais informação, melhor, né? Inclusive, é interessante que os próprios jogadores, eles mudam de opinião em relação a isso, né? O Fischer, ele deu uma opinião, mais ou menos em 64, que ele considerou o Morphe o melhor e fez uma lista lá dos que ele considerava os melhores. Depois, numa outra entrevista, acho que foi em 69, ele mudou a ordem dos jogadores, né? Quer dizer, o mesmo jogador, opinando sobre o mesmo assunto, ele não mantém ao longo do tempo aquela opinião sobre quem ele considera que são os melhores. Ele manteve o Morphe nos dois casos como primeiro, mas ele mudou os outros jogadores da lista. O Anand também, o Anand foi entrevistado 2 vezes em relação a isso, em períodos diferentes, e ele mudou completamente. Numa ele falou que foi o Fischer, outra ele falou que foi o Kasparov, o melhor de todos os tempos. Então, pode ser porque ele pensou muito a respeito, mudou de opinião, mas pode ser porque ele também não pensou quase nada a respeito e foi falando os nomes. Então, não tem... esse realmente é uma questão objetiva, não, subjetiva, né? Essa que é a diversão. Mas acho que... pode falar. Não, então, um dos objetivos desse estudo é tentar dar uma resposta que tem que ser mais objetiva, mas mesmo que seja a resposta objetiva, tem a flutuação estatística, né? Você tem uma incerteza em cada um dos resultados. E como os níveis são muito próximos, por exemplo, no Chessmetric, você vê lá, Kasparov, Fischer, Capablanca. Se você considera o mais forte no período de 1 ano, se eu não me engano, é o Fischer em primeiro. Já se você considera em 5 anos, o Kasparov acho que já passa para primeiro. Então, e outra coisa, a diferença é tipo assim, 2.963 para 2.959. Uma diferença de 4 pontos de rating é totalmente irrelevante, né? Você tem uma flutuação muito maior. Se o cara, sei lá,
perde uma partida no tempo por teimate um, ele perdendo tempo, aquela diferença dele perdendo tempo numa partida que ele poderia ter ganho, poderia ter empatado, e uma questão de segundos, né, que alterou aquele resultado, já dá uma diferença de mais de 4 pontos no rating, né? Então, a incerteza no rating acaba sendo maior do que a diferença que você observa entre os resultados. Eu tenho essa curiosidade, eu gostaria de... E tem outras coisas que eu gostaria de ter respostas também para questões como, por exemplo, se houvesse a possibilidade de fazer um match entre Kasparov e Fischer, né? Ou Kasparov e Capablanca, como seriam aproximadamente as partidas e qual seria o resultado? Então, tendo engines, que tem vários estudos, por exemplo, o Gandalf. O Gandalf é um programa do final dos anos 90 que tem maior similaridade com o jogo do Bob Fischer, né? Então, você pode pegar, por exemplo, o Gandalf como sendo representando o Bob Fischer. Aí você pode pegar um outro programa que tem uma similaridade muito grande com o jogo do Kasparov e colocar os dois para jogarem entre si. Claro que você não vai ter o equivalente exatamente que seria o Kasparov contra o Fischer, mas é uma curiosidade interessante, né? Porque você vai ver que o estilo é semelhante. Muitos lances que o Gandalf faz, por exemplo, 77% dos lances iguais ao do Fischer. Se você descarta os lances de abertura, dá uns 85% de lances semelhantes. Então, é uma similaridade muito alta. Daria para tratar o Gandalf como se fosse o Fischer e um outro que tivesse similaridade com o Kasparov como se fosse o Kasparov e simular um match entre os dois, né? Pega o banco de dados de abertura do Fischer, o banco de dados de abertura do Kasparov. Então, é o tipo de curiosidade que eu gostaria de ver o resultado. Embora não fosse uma representação muito fidedigna da realidade, né? Mas acho que é uma curiosidade legal também que daria com esse tipo de estudo. Mas, objetivamente, o que eu mais gostaria é ter uma ideia aproximada qual seria a força do Lucena, né? Do Lucena, do Rui Lopes, do Paulo Boi, aqueles caras do século XVII, do século XVI, do finalzinho do século XV, começo do século XVI. Se eles jogassem hoje, quanto eles teriam de rate, né? Eu acho que eles teriam... Essa discussão é muito boa. Mas não tem... eu acho que... eu espero que você consiga um ótimo resultado nisso, mas que sobre espaço para a gente debater. Pois é. Essa. Mas... Exatamente. Bom, agradecer muito a sua presença. Se você quiser deixar um recado final, alguma coisa que você queira passar, fique à vontade. Eu acho que eu só agradecer mesmo pela oportunidade, né? Foi muito agradável a conversa, achei muito divertido os tópicos, achei que vocês foram tópicos muito interessantes, e acho que é basicamente isso, né? Então, obrigado pela oportunidade e boa sorte aí com o excelente trabalho que você tem feito. Bom, valeu, muito obrigado, eu tenho certeza que o pessoal gostou da entrevista, então é isso, até mais, Milão, pessoal, até. Um abraço. Tchau. Tchau.